Olá, nobres colegas, espero encontrá-los bem. Me chamo Gilson Braga, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho especialização em Auditoria e Perícia Contábil. Atualmente curso Direito pela Universidade Potiguar e trago hoje como tema Fintechs, Regulação e Lavagem de Dinheiro. A pesquisa foi desenvolvida com a coautoria do professor Felipe Azevedo. Professor Felipe, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorando em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e também doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trazemos como objetivo desse trabalho defender a regulamentação das fintechs e questionar de que forma essa regulamentação contribuirá para o combate ao crime da lavagem de dinheiro. A metodologia utilizada foi uma metodologia de pesquisa descritiva e bibliográfica baseada na legislação atual, nacional e também na doutrina tanto internacional quanto internacional. Utilizamos o método dedutivo e quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa, trabalhando com questões que não podem ser quantificadas como significados e percepções. Bom, a economia ela acompanha a velocidade da evolução social. O mercado não vai ser diferente. Nesse contexto, surgem novas formas de investimento, novas moedas, como é o caso dos bitcoins, e também novas instituições como as fintechs. Afinal, o que é fintech? O termo fintech advém da expressão em inglês Financial Technology, que na tradução literal trazemos como tecnologia financeira. Na prática, o que é que isso significa? Temos uma empresa, normalmente criada na modalidade startup, que é uma empresa com a estrutura extremamente reduzida. Ela oferece serviços financeiros comuns como conta, como empréstimos, como cartão de crédito e fazem o uso massivo da tecnologia para fornecer esse tipo de serviço. Além disso, são empresas que fornecem produtos financeiros com juros e taxas menores do que o encontrado em instituições tradicionais como os bancos e financeiras. Basicamente, essas empresas vivem do capital de investidores e também do lucro que é oferido com a sua atividade. Fintechs, elas são, de fato, companhias que combinam serviços financeiros com modernidade, com tecnologia, com inovação. E também são modelos de negócios que utilizam a tecnologia digital para prover serviços financeiros dirigidos a atender necessidades específicas de determinados segmentos de mercado, gerando ao mesmo tempo oportunidades de negócios para quem busca investir os seus recursos. É imperioso destacar que fintechs não são bancos. Elas praticam a mesma atividade, praticam concorrência direta a essas instituições, mas elas não estão enquadradas naquele conceitozinho bancário. Elas possuem regulamentação própria, regulamentação essa extremamente recente, datada agora de abril desse ano para cá. E também a gente destaca que essas inovações trazidas com as fintechs, elas democratizam o mercado financeiro, possibilitando o acesso da grande massa a serviços financeiros que antes era adquirido com muita dificuldade. Mas apesar desse caráter econômico e social e também tecnológico das fintechs, é preciso atentar também para os riscos que esse tipo de empresa traz para a sociedade, em especial na esfera criminal, trazer essa discussão acerca da lavagem de dinheiro, como é que essas empresas podem se comportar em relação a esses crimes. Será que realmente são instituições seguras, isentas de qualquer intervenção de terceiros? Como é que funciona isso? Rodrigues e Rodrigues, de 2016, já alertam que importantes mecanismos para reduzir o elevado custo da corrupção passaram a ser utilizados com maior frequência, quais sejam o complexo sistema financeiro e até mesmo os mercados mais rudimentares, como a criação de empresas de fachada para explorar o comércio simples. Daí a gente já percebe uma preocupação em relação às fintechs,
Se o mercado financeiro já é utilizado para lavar dinheiro, por que não as fintechs também não podem ser usadas? Aí surge a necessidade da preocupação estatal com o mercado financeiro. É preciso regular para manter o equilíbrio econômico, inibir condutas ilícitas e favorecer uma economia justa. E falar em regulação é falar também em regulamentação das fintechs. Mas a gente está falando de lavagem de dinheiro, e o que é que vem a ser lavagem de dinheiro? O COAF 2003 já destacava que lavagem de dinheiro, pela definição mais comum, constitui um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país dos recursos, bens e serviços que se originam ou estão ligados a atos ilícitos. Em termos mais gerais, lavar recursos é fazer com que produtos do crime pareçam ter sido adquiridos legalmente. Rodrigues e Rodrigues apontam que a lavagem de dinheiro como um processo de viabilização econômica da atividade criminosa, que insere no mercado financeiro global recursos produzidos pelo crime. Além disso, o branqueamento de capitais é um fenômeno típico da sociedade de risco contemporânea, relacionado com o avanço do processo de globalização econômico-cultural, bem como com o crescimento paralelo do crime organizado. E aí surge a preocupação de fato com esse tipo de crime, porque é um ciclo vicioso. O crime fomenta recursos que quando lavados retornam à sociedade, que voltam a fomentar esse crime, e isso vai tomando proporções que chegam a um ponto que o Estado perde o controle. Daí surge também a dificuldade de rastrear essas operações de lavagem de dinheiro. E aí, mais uma vez, a gente percebe que surge esse questionamento a respeito da regulação das fintechs, como essa regulação vai auxiliar no combate ao crime de lavagem de dinheiro. E aí a gente precisa considerar as mudanças da economia global, o recente ambiente regulatório em especial das fintechs. A legislação agora emitida pelo Banco Central é recente, é do primeiro semestre ainda desse ano. A gente precisa considerar também a necessidade de controle dos sistemas financeiros com vistas a combater o crime de sonegação fiscal. E aí surge, de fato, um questionamento de que forma a regulamentação das fintechs contribuirá para reduzir o cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Mas antes, vamos falar em crescimento? Vamos falar no crescimento das fintechs. O portal Fintech Lab possui um radar de fintechs no país. No encerramento do primeiro semestre de 2018, eles apontaram um crescimento de 23% em relação a 2017. No primeiro semestre de 2018, eram 453 startups financeiras em operação nessa modalidade, contra dos 369 em 2017. É um crescimento bastante acelerado. E esse crescimento transcende as barreiras nacionais. Como a gente pode ver, Herrera e Vadillo, 2018, destacam que o setor de fintechs vem crescendo de forma expressiva na América Latina e no Caribe. Tornou-se, de fato, uma alternativa para melhorar os níveis regionais de inclusão financeira. No entanto, as inovações que se traz consigo apresentam uma série de desafios. A preocupação não é só nacional, a preocupação é internacional. Todo Estado, quando tem algum tipo de empresa que intervém na economia, que intervém no mercado financeiro, se preocupa com o comportamento e com o reflexo dessas instituições, tanto em questões tributárias quanto em questões criminais. Apresentam uma série de desafios para os órgãos de regulamentação e supervisão financeira, a quem cabe reduzir a incerteza associada ao fenômeno. Aqui no Brasil, atualmente vivemos um cenário de crise econômica, marcada por escândalos de corrupção, tanto em instituições públicas e instituições privadas. E a gente precisa destacar, a internet sim abriu portas ao infinito em relação ao mercado financeiro.
E a gente precisa ter um certo cuidado, um certo controle em relação a essas portas, essas oportunidades que foram abertas. A gente percebe essa mudança desde a digitalização, digamos assim, desde a virtualização dos procedimentos em bolsa, onde antigamente os títulos eram negociados aos gritos por telefone, hoje todo o procedimento é virtualizado. Criou-se de fato um cenário desafiador para os tradicionais, é preciso se adaptar às novas tecnologias. É um cenário animador para quem é cliente, mas é um cenário também muito preocupante para o Estado. Por fim, a gente traz destaque mais uma vez a questão estrutural das fintechs. São empresas enxutas que estão diretamente inseridas no mercado financeiro, disponibilizando e recebendo recursos. Infelizmente, podem ser vistas como oportunidade para delinquentes que utilizam artifícios para camuflar dinheiro adquirido ilicitamente, normalmente fruto da corrupção e dos crimes de tráfico de drogas, tráfico de órgãos, pessoas. E dessa forma, a gente destaca que regulamentar essas empresas significa colocar na rota de fiscalização das autoridades competentes essas novas instituições. E isso é primordial no trabalho de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Espero que tenhamos contribuído para esse evento. Um abraço e até breve.